E nós vamos começar a nossa aula sobre representação gráfica, ok? Então vamos lá. Nós temos que a representação gráfica fornece uma visão de conjuntos mais rápida, ou seja, que é a observação direta dos dados numéricos. O que está querendo dizer aqui é o seguinte: facilidade. A tabela, ela dá informações, às vezes, que você está tudo bagunçado, você não consegue enxergar muito bem as informações que estão lá representadas. É uma forma de você obter dados? Sim. É uma forma de você obter dados, é uma forma de você interpretar também. Só que quando você tem um gráfico, você consegue perceber melhor. Por isso, os meios de comunicação, com frequência, oferecem informação estatística por meio de gráfico. Então, o gráfico ele é bastante utilizado, bastante usado, devido à facilidade de representar e, aliás, a facilidade de interpretar os dados que estão lá. Representar às vezes nem é tão fácil, né? Às vezes você precisa de quebrar a cabeça um pouquinho para tentar construir. Mas interpretar os dados de um gráfico é muito mais fácil, é muito melhor e até mesmo mais perceptível do que você extrair os dados ou extrair alguma interpretação de uma tabela. Por isso que é tão importante a ferramenta gráfico, tá certo? Então vamos lá dar continuidade. O seguinte, a tabela a seguir mostra a venda de livros em uma livraria no segundo semestre de determinado ano. Então vamos lá. A partir de junho, nós temos o seguinte: meses do segundo semestre, julho até dezembro, e nós temos o número de livros vendidos. 350 em julho, 300 em agosto, setembro foi 400, outubro foi 400, novembro foi 450 e dezembro foi 500. Quando nós vemos essa tabela, a gente dá para perceber que ela está crescendo, né? Em julho vendeu bem menos do que vendeu em dezembro. E nós vamos começar agora a ver o que são gráficos de segmentos, tá bom? E nada melhor do que a gente começar com esse exemplo. Então, nesse exemplo, nós temos uma tabela com os dados apresentados. Meses do segundo semestre e número de livros vendidos. Os gráficos de segmentos são utilizados principalmente para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante certo período. Então, se você quer representar crescimento ou decrescimento, ou as duas coisas, dependendo aí da tua variável, você pode utilizar a ferramenta gráfico de segmentos. Vamos lá. Por que é interessante essa ferramenta gráfico de segmentos? Porque é o seguinte, gráfico de segmentos. Pelo gráfico ao lado, podemos observar aqui. Aí nós temos a representação. Embaixo, nós temos os meses do ano, que foram colocados, os meses aí que estavam representados na tabela. Então, foi colocado no eixo X, tá bom? E a quantidade de livros foi colocada no eixo Y. Geralmente, os gráficos que nós vamos trabalhar, eles são 2D. Né, que são gráficos de duas dimensões e que geralmente vão se utilizar do gráfico cartesiano para representar, tá bom? Nesse caso, nós temos o seguinte: na horizontal ou no eixo X, nós temos os meses do segundo semestre, de julho até dezembro, e no caso, no eixo Y, nós temos as quantidades. Aqui nós temos um intervalo de 100 em 100, né? Foi escolhido aqui uma escala, né, para que a cada 100 unidades fosse colocado e representado no eixo Y. Bem, aqui nós temos 0 unidades, depois 100, 200, 300, 400, 500. Como é que nós vamos representar aqui os dados, né? Se você voltar lá na tabela anterior, voltem comigo. Vocês podem observar que em julho ele vendeu 350. Professor, não tem 350 lá. Não tem 350, só que esses tracinhos aqui, ó, que estão bem no meio, entre 100 e 200, entre 200 e 300 e assim sucessivamente, se eles estão exatamente no meio, quer dizer que eles representam a média de 100 para 200. Quem é 100 mais 200? 300. Então, a média é 150, a média desses dois. Então, bem aqui eu tenho 150, bem aqui eu vou ter o 200, né? Não preciso colocar, que já tem. Bem aqui eu vou ter o 250, aqui eu vou ter o 350. Então, por isso que eu coloco o pontinho aqui no mês de julho, exatamente no 350, tá bom? Então, o gráfico de segmento começa a representar dessa forma. Depois que você colocou o pontinho, todos eles, você vai fazer segmentos, você vai ligar por meio de segmentos.
E é muito fácil de você ver, olha como é tranquilo você olhar para esse gráfico, bater o olho e interpretar. Opa, no mês de julho para o mês de agosto, houve uma queda no número de vendas. Por quê? Porque em julho, você tem aí uma quantidade de 350. Em agosto, você teve somente 300 livros vendidos. Então, você vê uma queda. Só que a partir de agosto, ó, você consegue ver que ele está crescendo. Então, eu coloquei alguns pontinhos aqui. De julho para agosto, as vendas caíram. Tá aqui, as vendas caíram. A gente percebe aqui no gráfico, porque o gráfico está decrescendo. Depois, de setembro para outubro, as vendas permaneceram estáveis. Se você olhar aqui, ó, setembro até outubro, elas não variaram, permaneceram em 400. Então, essa medida aqui, esse valor, ele não variou. O crescimento de agosto para setembro foi maior do que o de outubro para novembro. O crescimento de agosto para setembro, então você tem aqui que de agosto ele foi de agosto para setembro foi de 300 para 400, do que de outubro para novembro. Então, nós temos aqui outubro, ele estava em 400 e foi para 450. Fato, né? Ó, de 300 para 400, de agosto para setembro, você tem aqui uma variação de 100 unidades. Então, daqui para cá, você teve uma variação de 100 unidades de livros. Daqui de 400 para 450, que é de novembro para dezembro, você tem uma variação de 50. Então, quer dizer que o crescimento do mês de agosto para setembro foi maior do que de outubro para novembro, tá bom? Então, vamos lá ver o próximo. O mês com o maior número de vendas desse período foi dezembro, né? A gente percebe claramente, o dezembro aqui está o pontinho maior, que representou uma venda de 500 livros, e no mês de outubro foram vendidos 400 livros. Né? Você já coloquei aqui, porque foi igual ao mesmo período de setembro, tá bom? Aqui eu coloquei um gráfico, né, de segmentos que foi utilizado pelo G1, tá bom? Então, todo gráfico, né, que eu esqueci de comentar com vocês, ele tem um título, né? Nesse caso, quem é o título? Casos de Covid-19 no Brasil. Então, nós temos aqui um subtítulo, evolução dos casos entre 16 e 20 de março, é o período em que esse gráfico foi produzido, né, ou os dados que estão nesse gráfico, e ele começa na segunda, que é de 16, e vai até o dia 20. E foi utilizado um gráfico de segmento para transmitir essa informação. Então, num primeiro momento, na segunda-feira, você tinha 16. No dia 16, você tinha 234 casos. Então, bem aqui, ó, 234. Foi o início dessa análise de acordo com essas informações aqui. Depois, dia 17, já tinha 291 casos. Né? Então, você vê aí que um crescimento vertiginoso, muito grande. Na quarta-feira, ou seja, no terceiro dia em que esses dados foram coletados, no terceiro dia, nós já tínhamos 428 casos. Enfim, até sexta-feira já tinham 904 casos, ou seja, de segunda a sexta, do dia 16 a 20 de março, foram analisados essa quantidade de casos, e é perceptível o crescimento rápido, e é muito fácil de você analisar utilizando esse gráfico, ok? Aqui, gente, embaixo, na fonte, você vai ter as informações de onde foram tirados esses dados. Ministério da Saúde, infográfico elaborado no dia 20 de 3 de 2020. Então, você tem aqui a fonte. A fonte, nesse caso, foi o Ministério da Saúde. Então, eu quis trazer esse dado atual, né? Atual não porque já passou, já está com mais de quase um mês, mas atual devido ao momento em que estamos vivendo e como foi representado esses dados, por meio de um gráfico de segmento. E a interpretação deles também é muito fácil, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Aqui no próximo, vamos ter um exemplo da questão 13 da página 41 do livro de vocês. Então, dê uma olhadinha lá, eu vou esperar aí um tempinho, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. 10 segundos já passaram, já deu para você chegar na página, é para vocês estarem acompanhando aí no livro de vocês. Questão 13, página 41 do livro de vocês. Diz assim, analise o gráfico a seguir e responda em qual ano o saldo comercial foi o menor. Primeiro, 2014. Então, muito bem,
Então aqui nós temos o ano de 2014 foi o menor. Por quê? Porque ele apresentou, além de ser um saldo menor, ele ainda é um saldo negativo, né? Então foi bem pequeno. Se você olhar aqui, ó, menos 4.054. Então esse aqui foi o saldo de 2014, sendo ele o menor, tá bom? O item B, em qual ano o saldo foi o maior? Então agora eu vou descobrir o contrário, né? Então, como eu creio que vocês já pegaram a manha, é só ver qual o pico, né, desse gráfico aí, ou seja, qual é o maior valor desse gráfico aí. Onde é que ele está registrado? Se você olhar, ó, o maior valor que nós temos é 46.457. Então, 46.457 é equivalente aqui ao ano de... Que ano é esse aqui? É o ano de 2006, né? Se você olhar, mais ou menos, desculpe aí que eu estou sem teclado e eu não consigo usar a retinha. Então, o ano de 2006. Item B, 2006. Muito bem. O que ocorreu com o saldo comercial de 2006 a 2008? Então, de 2006 até 2008, o que foi que aconteceu? Essa marcação que eu fiz até essa outra marcação. O que foi que aconteceu, gente? Ele teve um decréscimo, né? Ela teve um decréscimo aí. Você não... Se não tem crescimento aí, você tem um decréscimo, tá certo? Então vamos botar aqui, ó, item C, vou colocar aqui do ladinho, C, decresceu. Muito bem. Quantos milhões de dólares cresceu o saldo de 2014 para 2015? Então você vai lá em 2014 e olhe também de 2015. Então vamos lá, vou fazer o D aqui. 2014, o ano de 2014, teve um saldo negativo de menos 4.054. Menos 4.054. Enquanto no ano de 2015 teve um saldo de 19.685. 2015 tivemos um saldo de 19.685. Aí o que é que acontece? Esse tipo de pergunta, principalmente no Enem, né, quando você tem essas coisas, é muito fácil de um aluno errar. Porque ele vai simplesmente fazer o quê? 16.685 menos 4.054. Só que eles, de fato, quando você vai fazer para saber o saldo, você faz o menor período, o último período menos o anterior, né, que você está analisando. Então, se é de 2015, de 2014 para 2015, eu vou pegar o valor referente a 2015 e subtrair com o valor referente a 2014. Só que você tem que tomar cuidado, porque 2014 foi um saldo negativo, né? Ó. Você teve um saldo negativo. E quando você for fazer a subtração, você vai ter o seguinte, ó, 19.685 menos, só que tem um menos do 4.054. Então, quando você for colocar aí, você tem que ter esse cuidado, ó, de colocar, abre parênteses, menos 4.054. Ok? Então, você vai ter o resultado igual a quanto? Seguinte, 19.685 você pode repetir. Menos com menos vai dar mais. 19.685. Mais 4.054. Tá vendo? Então, você vai somar, no final das contas, ao invés de subtrair. Você está subtraindo, só que como o sinal do 4.054 é negativo, quando eu fizer essa subtração, ele vai ficar positivo, tá bom? Então, vai ficar aí, ó, 19.685 mais 4.054, que vai dar exatamente do 23.739. 23.739 milhões de dólares. É o que eu vou receber aí
no mês que vem, se Deus quiser, por todo esse trabalho. Ai, ai, ai. Só que não. Então, gente, essa é uma forma de você resolver questões que envolvem gráficos. Você interpreta os gráficos, você interpreta os dados, aliás, abstrai esses dados, tira esses dados, extrai o máximo e usa de acordo com a questão está pedindo, tá bom? Então, nós temos aí a primeira questão resolvida e nós vamos passar agora para o próximo tipo de gráfico. Próximo, gráfico de barras ou colunas, né? O gráfico de barras, vamos lá, o gráfico de barras ou também chamado de gráfico de colunas, né? Na verdade, forma mais usual, gráfico de barras mesmo, mas é porque tem as duas formas, tanto na forma de coluna como na forma de barras. Mas até as colunas são barras. No gráfico de barras, os dados são representados através de retângulos dispostos verticalmente, no caso, nós temos as colunas, ou horizontalmente, e nós temos as barras, ok? Então, nós temos, é bem fácil, né, de você encontrar esses gráficos aí nos livros de matemática, enfim, quando você está fazendo algum tipo de análise de dados. Então, é dessa forma. Vamos lá ver aí como é que a gente vai trabalhar com esses gráficos de barras. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos ver aqui, ó. A partir do desempenho em química demonstrado pelos alunos de uma classe, um professor elaborou a tabela abaixo. Nós temos aí desempenho em química, aí tem aí a quantidade de alunos que estão num nível insuficiente, vamos dizer assim, na categoria insuficiente, na categoria irregular nós temos 10, na categoria bom nós temos 14, ótimo, e um total aí de 40 alunos. E cada um deles aqui nós analisamos a frequência FA, é a frequência absoluta, e FR, frequência relativa. Sempre lembrando que a frequência absoluta é a quantidade, é a contagem, e a frequência relativa é essa contagem em relação à quantidade total. Então, 6 em relação a 40, nós vimos aqui que ele equivale a 15%, por exemplo. 10 em relação a 40 equivale a 25%, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí essa tabela representando os dados que esse professor de química ele registrou aqui, tá bom? Agora vamos ver como é que ficaria esses dados representados em um gráfico de barras. Nós temos aí dois modelos. Um modelo que está na forma horizontal, né, nesse caso aqui, e um modelo que está na forma vertical, tá bom? Só para ficar na ordem correta, né, porque eu estou falando de um lado e ficando do outro. Nós temos de um lado aqui na forma vertical, que é na forma de colunas, né, e nós temos do outro aqui na forma horizontal, no formato de barras, tá bom? Nós temos aqui que a porcentagem, tá bom? Aí é importante, porque também tem a forma de você colocar a quantidade. Só que aqui nós estamos analisando a porcentagem. Vamos analisar aqui a porcentagem. Se nós estamos analisando a porcentagem, lá no insuficiente, nós tínhamos 15%. Então, nós vamos ter aqui no gráfico de barras, um gráfico representando aí 15%. Está mais ou menos aqui nesse tracinho, né? 15%. Muito bem. Os que estavam no regular equivalem a 25%. Aí você vem e marca mais ou menos no 25%, que é mais ou menos aqui. E aí temos 25%. E por último, ou penúltimo, aliás, nós temos os que estavam no bom, que equivale a 35%, que está entre 30% e 40%, e o ótimo, 25%, igual aí a quantidade de regulares. Tá vendo? Então você marca aqui embaixo, nesse caso, no gráfico de colunas, o, vamos dizer assim, desempenho dos seus alunos, de acordo com como está descrito aqui, e no eixo Y você vai marcar a porcentagem, representado aí pela quantidade de alunos em cada um desses níveis. Aqui nós temos na forma de barras, é a mesma coisa, agora só vamos inverter. O desempenho que estava no eixo X foi para o eixo Y, e a porcentagem que estava no eixo Y foi para o eixo X. Só trocou, então nós fizemos uma rotação nesse gráfico, né? Então nós ficamos com o seguinte, ótimo, mesma coisa, ó, segue o mesmo raciocínio. 15, depois 25, depois 35, depois 25 novamente. Mesmo raciocínio. Não se preocupe que nós vamos aprender a construir esses gráficos em uma próxima aula. Diz assim, em uma eleição para representante de classe, os candidatos
foram Ricardo, Paula e Fausto. Observe o resultado da votação no gráfico de barras, em que estão especificados os votos das mulheres e dos homens, e em seguida responda. Quantos alunos votaram? Então, nós vamos analisar aqui esse gráfico. Eu vou tentar aqui aumentar um pouco o zoom, para ver se dá certo. Não dá, infelizmente, porque eu estou sem teclado devido ao problema aqui dos USBs. Inclusive, gente, quem for da informática, se tiver aí alguma coisa para mim, que eu já tentei instalar Drive, eu perdi 2 portas USB. Estou usando um hub USB, só que esse hub ele está sobrecarregado, porque eu estou usando uma placa de áudio, o mouse e o teclado. Aí fica sobrecarregado e fica tipo se desligando, né, e ligando novamente. Se alguém tiver aí alguma dica para eu instalar um Drive universal, sei lá, que eu já pesquisei bastante. Mas vamos lá. Na questão 17, nós temos que ver o seguinte. Quantos alunos votaram? Gente, nós vamos observar que homens e mulheres votaram, tá certo? E nós temos a quantidade do número de votos desses alunos. Por exemplo, no Ricardo, o que é que nós temos? 5 homens votaram nele, então tá aqui, 5. E quantas mulheres votaram no Ricardo? 3 mulheres. Então vamos colocar aqui, 3. Nós temos no Fausto, quantos homens votaram no Fausto? No Fausto, 8 homens votaram nele. E quantas mulheres votaram nele? 12 mulheres. Muito bem. A Paula, quantas homens votaram na Paula? Aí nós vamos analisar aqui, ó, está um pouquinho acima do 5, que é exatamente o 6. E nós temos que também 6 mulheres votaram nela. Para a gente saber a quantidade de pessoas que votaram, nós temos que fazer o quê? Somar todos esses valores aqui. Então, se nós fizermos a soma, no item A, nós vamos ter o seguinte. 5 mais 3, mais 8, mais 12, mais 6, mais 6. Somando isso aqui tudo, 5 mais 3, 8, 8 mais 8, 16, mais 12, 28, com mais 6, 34, com mais 6, 40. Então, 40 pessoas votaram, ok? De acordo com o nosso gabaritozinho aqui. Muito bem. Tá muito fácil. Pois é, eu nem me toquei aqui que eu tinha o gabarito. Desses, quantas mulheres e quantos homens? Pronto, aí para a gente saber quantas mulheres e quantos homens, basta a gente somar a quantidade de homens. Então vamos lá, homens. 5 mais 8 mais 6. 5 mais 8 mais 6, que vai dar 5 mais 8, 13, com mais 6, 19. E as mulheres, 3 mais 12, mais 6. 3 mais 12 dá 15, com mais 6, 20. Aliás, 13 com 6, 19, 21, aliás, no caso. 21. De novo, 3 mais 12, 15 com mais 6, 21. Então, nesse caso, ficou bem fácil da gente interpretar os dados, né? Está bem descrito aqui. Item B. Quantos votos obteve a candidata Paula? Então, a gente vai observar aqui, ó, a Paula é justamente essa candidata aqui. Só fazer 6 mais 6, que vai dar 12. Então, 12 votantes aí na candidata Paula. Nós temos ainda no item C. Quantas mulheres votaram em Ricardo? A gente vai dar no Ricardo. Observa aqui, ó. Aqui o Ricardo. 3 mulheres votaram no Ricardo, certo? Qual é a porcentagem de votos recebidos por Fausto? Fausto é o candidato que tem 8. Vou botar aqui, Fausto. É o candidato que recebeu 8 votos de homens, mais 12 votos de mulheres, que vão dar exatamente 20 votos, ok? Ora, 20 votos foi o total de votos do Fausto. Só que quanto é o total de pessoas votantes?
40. Então, eu vou fazer 20 sobre 40. Ah, mas eu já sei, né? 20 sobre 40, na verdade, o 20 é a metade do 40. Isso aqui vai me dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Tá bom? Então, nós temos aí 50% de votantes somente no Fausto, beleza? Gráfico de setores. Esse gráfico de setores, né, o famoso gráfico de pizzas, ele é bem utilizado, bastante utilizado. E como é que nós vamos usar? Quando é que é interessante usá-lo, né? Vamos lá. Gráfico de setores. É a representação gráfica dos dados estatísticos em um círculo através de setores, né? Então, cada uma dessas áreas aqui, ó, nós temos aqui setores, como se fossem partes realmente do nosso círculo. Como se fosse, não. São partes do nosso círculo. Tá bom? As áreas são proporcionais aos valores da série. Ou seja, não é um tamanho aleatório que a gente coloca no gráfico de setores. Ele tem uma proporcionalidade, né, em relação ao seu tamanho, em relação à frequência, o valor da série, no caso da variável que você está analisando. Então, por exemplo, se um determinado valor equivale a 50% lá nos seus dados, aquele dado vai ser 50% do círculo, ou seja, vai ser a metade do círculo, e ali vai estar todo representado por aquele dado que você está analisando. Utilizado principalmente para verificação de percentuais ou na amostra ou população em estudo, né? Geralmente você vai ver utilizado dessa forma. Vai ter um percentualzinho ali, aquele percentual representa uma determinada quantidade no seu setor, no seu gráfico, beleza? Muito bem. Nós temos o seguinte, próximo passo aqui. O gráfico de setores. Vamos lá aqui ver mais um exemplo. Eu sempre estou fazendo isso, gente, com exemplos. Por quê? Porque nós temos bastante, mas muitas questões no Enem que são interpretação de gráficos. Não só no Enem, em geografia também você pode ter questões desse tipo. E os gráficos, se vocês não souberem interpretar, podem ser um grande problema para vocês na hora de resolverem os problemas que vocês tiverem lá se deparar no Enem, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Em um shopping center, há 3 salas de cinema, e o número de espectadores em cada uma delas em determinado dia da semana foi 300 na sala A, está aqui representada a frequência absoluta da sala A, 200 na B, então está aqui ó, a frequência absoluta da sala B, e 500 na C. Então, nós temos aqui a representação da variável C, ou da sala C, com 500, beleza? Veja a situação representada em uma tabela de frequências. Aí nós temos aqui a frequência, frequência absoluta, frequência relativa. Aí temos a representação tanto na forma de fração da frequência relativa, como na forma de porcentagem, tá bom? Se quisesse adicionar a forma decimal, poderia também aqui, sem problema nenhum. Mas, geralmente, vamos ter com essas duas. Frequência relativa e frequência absoluta analisadas na tabela, ok. Depois que eu coloquei na minha tabela de frequências os dados que eu analisei dessa sala de cinema, nós vamos colocar aqui em um gráfico de setores essas informações. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Em um gráfico de setores. Vai ficar da seguinte forma. Em cada gráfico de setores, o círculo todo indica o total, ou seja, 1000 espectadores, né, que tinham nessa sala de cinema, nessas salas de cinema, aliás, ou equivalente a 100%. Se você tiver com dúvidas de como se constrói o valor dessa, vamos dizer assim, o ângulo, né, que determina o setor, não se preocupe, vamos ver aqui um exemplo bem rapidinho, porque vai ter uma aula só de construção de gráficos, mas eu posso mostrar rapidinho de como é que se calcula esse ângulozinho aqui, tá bom? E cada setor indica a ocupação de uma sala, tá bom? Então, é bem fácil de ver, gente. Olha aqui, ó. Na sala A, nós temos 30% do valor total, lembrando que o total é 1000, então se nós temos 30% de 1000, nós temos aqui 300, conforme está no gráfico aqui ao lado. No B, nós temos 20% de quem? De 1000, ou seja, 20% equivale a 200 pessoas.
E nós temos aqui também outra forma do C, que equivale a 50%, que é justamente a metade. Olha como eu falei, ó, bem aqui é o centro do meu círculo, e o C, que equivale a 50%, ou 500 pessoas, está pegando exatamente a metade do meu círculo. Eu tenho aqui um setor que equivale à metade desse meu círculo. Por quê? Porque é 50% e o valor desse setor ele é proporcional ao valor da minha variável. Nesse caso, 50%. Já que a gente pode cantar parabéns, hein, pro... Como é que é o rapaz aí? É aniversário do André. Pode ser no final da aula, quem sabe, né? Na construção do gráfico de setores, determina-se um ângulo correspondente a cada setor por meio de quê? De uma regra de 3, tá bom? Então, nós temos aí uma regra de 3 para determinar o gráfico de... Aliás, o ângulo do setor. Então, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho de como é que a gente descobre o ângulo, por exemplo, sei lá, se eu quiser saber 30% equivale a quantos graus, né? Porque aqui nós temos um ângulozinho aqui desse setor, ó. Quantos graus equivale esse setor aqui, para eu poder representar? Vamos fazer o seguinte, 160 graus equivalem a 100%, que é o círculo todo, beleza? Agora você vai ter que fazer o seguinte, quantos graus equivalem 30%, por exemplo, o item A, ali. Aí você vai fazer meio pelos extremos, né, tal. Eu posso cancelar esse zerinho com esse zerinho daqui. Eu posso cancelar um zerinho daqui com um zerinho do 30. E ficou bem fácil. Por quê? Porque ficou x vezes 1, que vai dar o próprio x, igual 36 vezes 3. 36 vezes 3. 36 vezes 3 vai dar para mim igual a... Vamos lá, 36. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 6, 18 com 90, 108 graus. Então, nós temos aqui que o ângulo correspondente a esse setor aqui, ó, vale 108 graus. Tá bom? Ora, eu já sei que o C equivale à metade, porque é 50%. Então, aqui, o ângulo do C, a abertura aqui do C, não, ele vale 180, que é a metade de 360. Ora, e o que sobra é o replementar. Eu já tenho 108, já tenho 180, quanto falta para chegar aqui em 360? Quanto é que falta? Deixa eu só botar aqui uma coisinha diferenciada. Pronto, quanto é que falta? 72 graus. 72 graus. E assim você consegue calcular aí o ângulo do seu gráfico de setores, para você não ter dificuldade aí na construção, beleza? Para mostrar quanto tempo gasta com suas atividades, Luísa construiu um gráfico de setores. Outras atividades, e estudar em casa, comer, ir à escola e dormir. Aí nós temos aqui que a fonte desse gráfico é fictícia, né? Então é só um exemplo aqui. E o que é que acontece? O item A ele pede o seguinte, quantas horas por dia Luísa estuda em casa? Então nós temos aqui, ó, que tem uma interrogaçãozinha. Gente, só uma observação. Na verdade, eu acabei invertendo aqui os itens, tá? É para eu resolver o item A, mas eu acabei resolvendo o item B. Mais na frente no vídeo eu vou explicar e vou inverter e vocês vão entender melhor. Como é que eu vou descobrir? Ora, se eu sei que o total equivale a 100%, eu tenho que ver o seguinte. Tá aqui, item A. Eu já tenho 20%. Mais 15%, mais 10%, mais 25%, mais... Vamos chamar de X, né? Esse valor desconhecido aqui, pode chamar de X. Essa soma tem que dar quantos por cento? 100%. Pronto. Somando todo mundo aqui, nós vamos ter o seguinte, que a soma desses primeiros aqui vai dar quanto? Vai dar o seguinte, 20 com 15 dá 35, com mais 10, 45, com mais 25, 70. Ok? 70%. Só para conferir, 35, 70, exatamente. Beleza.
70% mais x igual a 100%. Tudo isso aqui tem que ser 100%. Mara, 70% está positivo, vai negativo, mas a gente já sabe que de 70% para 100% falta 30%. Então, o meu x vale 30%. Então, o item A, na verdade, é o item B. Deixa eu apagar aqui. Item B. Show de bola. Item B tá ok. Aí, 30%. Agora tá tudo certo, não tem nada errado. Só que aí eu estava respondendo o B ao invés do A. Respondendo o A, vamos ter o seguinte. Quantas horas por dia Luísa estuda em casa? 15% de 24. Agora tá certo. 15% de 24. Só que 15% de 24 é 15 sobre 100 vezes 24. Que vai dar igual ao quê? 15 sobre 100. Dá para eu fazer o seguinte, eu posso simplificar, eu posso fazer várias coisas aqui. Eu vou simplificar o 100 com o 15, que dá, aqui fica por 5, 15 dividido para 5 dá 3, 100 dividido para 5 dá 20. Ficou o seguinte, 3 vezes 24 sobre 20. 3 vezes 24, 72 sobre 20, que vai dar igual. Se fosse 72 dividido para 2, daria 36. Mas como é 72 dividido para 20, volta uma casa aqui, 3,6. Então, quer dizer que ela dorme, ela estuda em casa 3,6 horas por dia, tá bom? Seguinte, item C. Construa no caderno o gráfico de barras correspondente. Gente, se eu for fazer aqui o gráfico de barras vai ficar horrível, mas eu vou tentar fazer. O que é que acontece? Eu vou ter horas, vou ter que fazer uma coluna. Aqui eu vou colocar horas e aqui eu vou colocar as atividades, tá bom? Para facilitar, vou colocar aqui, por exemplo, estuda em casa, vou fazer aqui, sei lá, de 6 em 6 horas. Então, 0 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas e 24 horas. A sua escala, isso aí é uma coisa pessoal, tá? Mas eu coloquei aqui está um bom valor para representar. Eu vou pegar aqui a corzinha de acordo com o que está na tabelinha. Por exemplo, estudar em casa. Ela estuda quantos por cento? Vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui estudar em casa como estudar em casa. É C. Estudar em casa, ela estuda 3,6 horas por dia. Então, 3,6 é um pouquinho acima da metade do 6 aqui. Então, 3,6 horas. Muito bem. Esse é o estudar em casa. Agora, nós vamos ver o comer. Equivale a 10%. 10% de 24 é bem fácil, né? 2,4. Então, a gente pode colocar aqui 2,4. Eu fiz essa escala muito pequena, poderia ter feito maior. Mas vamos lá. 2,4 é menor que 3,6. Então, vai ficar menor ainda. Né? Não vai... 2,4. Estudar em casa. Comer. Vou botar aqui comer. Tá C aqui. Comer. Beleza. Então, comer, ela gasta 2,4 horas. É um pouquinho menor que o estudar em casa. Mais ou menos aqui. Desconsiderem as proporções porque estou sem escala nenhuma aqui. Muito bem. Agora, e a escola? 25%. E a escola equivale a 25%. E a escola equivale a 25%. Que vai ser
Seguinte, 25% de 24, 25%. É 1/4 de 24, que dá 6 horas, né? Então dá exatamente aqui, ó. Acho que dá muito pouco, é só 6 horas por dia. Ah. Isso aqui não é estudante do Joaquim Nogueira não, viu? Não tem nem perigo. Tem nem perigo. Show de bola, show de bola. E por último, o dormir. Dormir. Ah, e outras atividades ainda tem, né? Dormir equivalem a 20% de 24 dá 4,8, se você fizer os cálculos direitinho. 4,8. Dormir. Quatro vírgula oito. Um pouquinho acima do 3,6, mas está abaixo do 6. Muito bem. Show de bola. E por último, outras atividades. Outras atividades. Nesse caso, outras atividades, é bem fácil, né? Porque 20%. Aliás, dormir são 30%. Ó. Eu peguei os 20% daqui. Dormir são 30%, e 30% equivale ao dobro de 15%, que é 7,6. Então aqui tem que corrigir. Corrigir aqui o dormir. 7,6 está um pouquinho acima do 6. Muito bem. E outras atividades aqui é 4,8, né? que é 20%, que são 20% de 24. Muito bem. Ao vivo é assim mesmo. 20% de 24, 4,8, que vai ser aproximadamente aqui. Muito bem. Então é isso, o gráfico de barras, né? Perfeito, não, mas está bonitinho. Dá para entender direitinho aí qual é a intenção. Beleza, gente? Vamos agora para o próximo tipo de gráfico. Muito bem, gente. Vamos lá dar continuidade. Está encerrando aqui praticamente. Falta só mais um tipo de gráfico e nós vamos encerrar a nossa aula. Ok? Que é o histograma. Né? O que é o histograma? O histograma, geralmente nós vamos representá-lo, utilizá-lo, na verdade, quando nós tivermos uma variável que tem os seus valores indicados por classes, tá? Ou seja, ou intervalos, mesma coisa, classes ou intervalos. Como a gente viu na tabela de frequência, nós temos as classes e os intervalos representados como, né? Vamos só voltar aqui para a gente recapitular essa parte que a gente viu na aula presencial. Ok? Nós começamos a ver em sala, mas eu também apresentei semana passada. Enfim, vamos dar aqui continuidade. Como é que a gente... Vamos relembrar, na verdade. Vamos lá. Temos aí um gráfico que tem a representação da altura dos seguintes, em centímetros, dos alunos de uma classe agrupada em intervalos. A seguir, os histogramas correspondentes às frequências absolutas e relativas. Nós vamos ver depois o histograma, mas vamos ver aqui a tabela de frequências. Primeiro, a altura, que vai do 140 até o 150, do 150 até o 160, do 160 até o 170, do 170 até o 180, do 180 até o 190. Lembrando sempre, esse tracinho aqui indica que o 140 está no intervalo. Esse lado aqui que não tem tracinho significa que o 150 não está no intervalo. Então a pessoa que tem 1,50 m, ela não entra nessa contagem, ela já vem para cá. Por quê? Porque 150 está incluso nesse intervalo. Ou seja, a gente diz que esse intervalo aqui ele é fechado e o intervalo à direita é aberto.
intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo aberto, e assim sucessivamente. Onde a barrinha tiver, quer dizer que o intervalo é fechado. Onde a barrinha não tiver, quer dizer que é um intervalo aberto. Então, as pessoas que têm de 1,40 m a 150, ou seja, até 1,49 m, 1,49 alguma coisa, vão ter 6 pessoas. A partir de 1,50 m até 1,60 m, só que não inclui as pessoas que têm 1,60 m, nós temos 10 pessoas. As pessoas que têm 1,60 m até 1,70 m, mas não incluem 1,70 m, tem 12. E aí, até o final, nós temos aqui a quantidade representados nessa tabela. Muito bem. Vamos aqui ver como é que ficaria um histograma, né? O que é esse histograma? Como é que é a forma dele? Seguinte. Olha como é simples, gente. Parece um gráfico de barras, mas não é um gráfico de barras, tá? Apesar de ter barras, não é um gráfico de barras. A diferença é a seguinte, que os intervalos, né, no caso aqui as classes, e principalmente as colunas, elas ficam bem próximas, elas ficam coladas realmente. Indicando o seguinte, do intervalo de 1,40 até 1,50, que eu não incluo 1,50 aqui, nós temos 6 pessoas, representadas aqui, ó, 6 pessoas, tá bom? E aí, esse intervalo contempla daqui até os 150. Essa quantidade aqui, ó, essa alturinha, equivale a 6 pessoas. Aí depois, dos 150 até os 160, nós vamos ter quantas pessoas? Aí você olha novamente, ó, nós temos 10 pessoas. Aí agora, dos 160 até os 170, nós temos aí 12 pessoas. Fica bem fácil da gente representar. O histograma ele vai representar justamente os seus dados com essas classes e por intervalos de altura, ok? Esses intervalos aqui da altura, do 140 até o 190, estão separados por uma amplitude de 10 centímetros. 140, 150, 160 até 190 centímetros de altura, tá bom? Aqui nós temos a frequência absoluta e aqui nós temos a frequência relativa da quantidade de pessoas que tem determinada altura, tá certo? Essa tabelazinha aqui, ó, que está em azul, que eu coloquei, quando você quer representar quando você quer dizer assim, por exemplo, como é que eu vou representar ou dizer quem são as pessoas que estão do 140 ao 150? A gente pega um representante dessa barra aqui, por exemplo, da seguinte forma, você faz a média aritmética do intervalo. Do 140 até o 150, você tem aí, você soma 140 mais 150, que dá 290, e faz a média. A média de 290, né, ou seja, eu pego 290 dividido por 2, me dá 145. Então, o representante desse intervalo aqui é o 145. Quer dizer que as pessoas têm 1,45 m? Não. É que se eu quiser me referir às pessoas que estão nessa classe, eu posso simplesmente dizer que são as pessoas que estão na classe do 145. Tá bom? E assim sucessivamente. 150 mais 160 vai me dar 310. A média vai ser 155. E aí, sucessivamente. Beleza? Então é isso. E aqui da mesma forma. A fórmula de porcentagem, basta você extrair os dados da tabela, né? Você olha na tabela quantos por cento tem e coloca no seu histograma. E os intervalos aqui em altura continuam o mesmo, e a frequência relativa é a porcentagem em relação à quantidade total de pessoas com aquela determinada altura. No caso, com todas as alturas aqui, nós temos um total de... é só somar. 6 mais 10 dá 16, com 12, 28, com mais 8, 36, com mais 4, 40. Então aqui nós temos 40 pessoas, e cada uma dessas porcentagens é equivalente em relação a 40, é a quantidade da frequência absoluta em relação a 40. Ok? Muito bem. Eu acredito que, deixa eu ver aqui, por hoje é só, tá bom?